Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui hoje de novo para mais uma aula de Sociologia. A aula de hoje, nós vamos retomar um conceito para ficar mais claro o que é o conceito da diversidade social e o impacto que isso tem dentro da nossa educação. Exemplo disso, em aulas anteriores, eu abordei o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu ele fala muito do capital cultural. O capital cultural é o fruto das socializações, é fruto do meio onde você se socializou, você se desenvolveu, você construiu a sua identidade ou está em construção. Esse capital cultural ele vai abrir ou fechar portas para você. E é nesse sentido que nós vamos abordar hoje essa temática, né? Muitas vezes a educação ela vê os indivíduos como iguais e reproduz esse conhecimento como se quem fosse receber fossem pessoas iguais, como se não houvesse diferença. E, na verdade, por existir essa diferença, alguns são excluídos. Aproveitando essa semana aqui, que a semana passada, né, foi a Semana da Consciência Negra, houve muitos debates, alguns apelaram para a consciência humana, sem levar em conta a diferença, né? Essa diferença que é muito sentida naquilo que a gente chama de capital cultural e que o Bourdieu fez o grande favor de teorizar, né? Para a gente começar, então, a nossa aula de hoje, eu quero fazer uma homenagem à consciência negra e eu vou colocar um vídeo para vocês que fala a respeito dessa consciência negra. É um vídeo básico, então, acabando, a gente retoma a nossa aula a respeito do capital cultural e os efeitos que isso tem dentro da nossa educação. Tá bom? Vejo vocês daqui a pouco. Opa! Tá saindo, calma lá. Eu sou brasileiro, com muito orgulho. Agora a gente vai soltar o vídeo. Todo mundo, muita atenção aí. Vamos lá. Orgulho com muito amor. Mas afinal, o que é ser brasileiro? A ideia de cidadão brasileiro foi construída tendo como padrão, como modelo natural, um indivíduo de sexo masculino, ocidental, branco e heterossexual. Todos os seres que contrariavam tal ideal foram marginalizados, considerados subcidadãos. As diferenças foram apagadas. Como herança da colonização, o negro em nossa sociedade foi constituído como um sujeito desprovido de prestígio social e tido como não civilizado, elemento que, somando-se aos indígenas, eram considerados obstáculos para a constituição da nação e evolução nacional. Aiuê, 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 aiuê.
A diferença entre os indivíduos é fator relevante no desenvolvimento da identidade. Ela se constrói individual e coletivamente, através das experiências e das relações sociais. Neste ponto, a escola possui importante papel, pois é no ambiente escolar que modelos de socialização se perpetuam ou se modificam, podendo a instituição de ensino servir para combater ou reafirmar a hierarquização entre os indivíduos com base nas diferenças. No entanto, a escola muitas vezes, reivindicando um espaço de neutralidade, trabalha com um padrão construído socialmente e naturalizado. Desta forma, tudo que foge ao modelo tido como natural é apagado. O ideal de neutralidade silencia as diferenças, reforça os conceitos de normalidade e anormalidade e colabora para a perpetuação da discriminação. Trago a luz que vem da noite. Todos os meus santos também podem me ajudar. Basta olhar pra mim pra ver por que a lua brilha. Basta olhar pra mim pra ver que eu sou preta da Bahia. Eu tenho a vida no peito das cores vivas. No meu sangue o dendê se misturou. Tenho fogo do suor dos andantes e a paciência do melhor caçador. Eu sou preta, vou de encontro à alegria. Minha fantasia é mostrar o que eu sou. Vim de Pirajá, voltando pra Oxalá, pra mostrar a cor do Alá de Salvador. Eu sou preta, mãe da noite, mando o dia. Sou do cortejo afro-encantador, filho de Leaiê, grande mestre Pastinha, meu amor. Vou misturar o que Deus não misturou. Vamos embalar, com seu Jó. Vamos embalar. Salve seu Jó. Um abraço negro, um sorriso negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Como é que é? Negro é a raiz da liberdade. Um abraço negro, um sorriso negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. O quê? Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino, é amor. Negro também é saudade. Um abraço negro. Um sorriso negro. Traz felicidade. Negro sem medo, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um abraço negro. Um sorriso negro. Traz felicidade. Negro sem medo, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Bom, voltamos. Até aí, nesse videozinho que eu passei, tem lá uma lei que fala da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, né? E a gente não vê as escolas se empenharem em introduzir isso no currículo, né? Mas
a gente devagarzinho, a gente vai lá, sabe, brigando, até que esse capital cultural, como diria Bourdieu, passe a fazer parte do cotidiano das pessoas, que são diversas, né? Ela não é única. A cultura que a gente aprende na escola é uma cultura branca, elitizada, né? Ah, e muitas vezes esse capital cultural ele não é percebido, ele não é garantido que aquilo que está sendo ensinado vai ser assimilado pelos alunos. Justamente porque não faz parte da realidade dele. Ele não vê sentido em aprender aquilo ali é uma coisa distante da sua realidade. Tá? Quando a gente fala de Pierre Bourdieu, né, sempre tem aquela questão que sempre foi colocada na nossa sociedade. Somente a educação seria suficiente, né, para resolver o problema dessas desigualdades. Muito se pensou nisso, muito se falou nisso, né? Pessoas teorizaram em cima disso, né? Se a gente der acesso à escola, se a gente der acesso à educação, a sociedade naturalmente se tornará igualitária. Lê do erro. Justamente porque as pessoas, quando vão para a escola, elas levam consigo o seu capital cultural. Aquilo que é importante para ela, aquilo que faz sentido para ela, aquilo que faz parte do cotidiano dela. Nem todos os pais, por exemplo, mães, têm condição de propiciar para o filho o acesso a essa cultura que é cobrada nas escolas. Cinema, arte, literatura, né? Tudo isso faz parte da construção do indivíduo. Então, o que a escola acaba fazendo é reproduzindo aquilo que já está pré-determinado, né, por uma elite que é dominante, por uma cultura que é dominante, e ela enfia goela abaixo dessa diversidade que a gente encontra na escola. Isso tem atrapalhado muito. Eu até coloquei num exercício anterior, quando eu abordei Pierre Bourdieu, eu coloquei a dificuldade de uma criança, né, de ela conseguir desenvolver na escola, justamente porque a mãe dela não sabia ler. Né? Quem ajudaria essa pessoa? Né? Quem ajudaria aquela menina? Ela está fadada a reproduzir a vida que a mãe dela teve. Né? A mãe dela, muito provavelmente, não tem, ou até tem e não tem disponibilidade, ela não tem essa consciência da importância que tem a cultura, os estudos dentro da vida do indivíduo. Então, ela vai reproduzir aquilo que ela tem. Ou seja, a escola é importante, mas não é tudo. Olha a mamãe, olha o papai, nós somos, sabe, nós temos a nossa vida, temos a nossa casa, somos pobres, mas somos felizes. E isso vai se reproduzindo, né? Você não vai ser um administrador, né, de uma empresa, um grande executivo, mas você vai poder pegar reciclável, você vai poder comprar o seu barraquinho, você vai comprar o seu carrinho, né, com muito esforço. Então, aquela reprodução social, ela vem se mantendo. Nesse meio, né, a gente vê também deixado de lado a cultura dessa pessoa, a forma como que ela vive, a realidade em que ela vive, né? Se ela se alimenta, se ela não se alimenta, se em casa ela tem televisão, se em casa ela tem acesso à informação, se em casa ela até tem um espaço para ela poder estudar, poder refletir em cima daquilo que ela vem aprendendo. Né? Com quem que ela conversaria? Né? Já uma vez que seus pares na escola apresentam uma diferença muito grande e essa comunicação não acontece da forma que deveria existir. Né? Muitas vezes os conteúdos são passados de forma genérica, como se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse os mesmos acessos, todo mundo tivesse a mesma compreensão. E eu tenho experiência com relação a isso, muitas vezes
Pode acontecer, por exemplo, eu fazer uma referência a um determinado seriado, a um determinado filme que eu assisti, e que está totalmente inacessível a uma grande maioria daqueles alunos que estão presentes na classe, né? Então, o que acontece? Os referenciais da escola não são os mesmos, né, para todos, só que eles são impostos, a forma de agir, a forma de se comportar, a forma de se vestir, a forma de se relacionar e a forma de ver o mundo, né? No final das contas, é a forma de se relacionar com o mundo, né? Eu tenho aqui agora um vídeo. Esse vídeo, ele foi tirado do YouTube e ele tem uma explicação que eu gostei de ver a explicação desse professor, justamente porque ele consegue... Meu nome é Maria Lúcia. Na minha opinião, ele consegue evidenciar para a gente de uma forma mais clara como que é possível a educação interferir nessa formação, nessa compreensão que se tem de mundo, tá? Vamos então partir para o vídeo para a gente não deixar essa aula muito longa, tá bom? Deixa eu partilhar aqui com vocês, vocês vão gostar desse vídeo, porque ele é muito esclarecedor, tá? Vamos ver aqui. Aqui, Sociologia com Pierre Bourdieu, tá? Espero que todos vocês já estejam visualizando essa página da internet, tá? Vamos voltar aqui. Ó, a Sociologia da Educação, e esse vídeo foi tirado lá do canal Parabólica, né? Deixa eu até dar um joinha aqui para eles, ó. Aí. E eu normalmente mando um e-mail para eles para agradecer a utilização desse vídeo com vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Mas então vamos lá. Ó. Ó, professor aqui do Parabólica, é sexta-feira, mas é dia de aula aqui de Sociologia para a gente falar sobre Sociologia da Educação em Pierre Bourdieu. Esse sociólogo que a gente já falou aqui sobre, em alguns outros assuntos, aspectos mais gerais, depois a gente falou sobre a sua obra, A Dominação Masculina, hoje a gente vai falar sobre Sociologia da Educação. Então já se inscreve no canal, se não for inscrito, curte esse vídeo, porque hoje é Sociologia, mas nós já tivemos Filosofia, tem História Geral e História do Brasil, aqui é o conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, rumo aos 400 mil inscritos. O último recado, mas não menos importante, na verdade, muito importante, é o convite que eu faço a vocês para conhecerem, para quem não conhece, logicamente, ainda, o Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com mais de 18 milhões, é muita coisa de estudantes. Eu também tenho um perfil lá no Passei Direto, onde eu estou publicando sempre conteúdo, tanto conteúdo em vídeos, mapas mentais, exercícios, e lá, inclusive, eu tenho conteúdos exclusivos que são diretos, né, do Passei Direto, que são exclusivos do Passei Direto que eu produzo. Então é legal que vocês também me procurem lá, o canal Parabólica. E uma das coisas que eu acho mais legais assim no Passei Direto é que você nunca é um coadjuvante nessa rede, no Passei Direto. Você também pode e deve produzir conteúdo, porque isso é muito bacana. A gente ajuda aí a democratizar o conhecimento, certo? Então vamos falar então de Pierre Bourdieu, que é um autor muito estudado em várias áreas, é um sociólogo que tem um estudo muito amplo. A gente já falou, inclusive, como já disse a vocês, sobre a concepção aí da dominação masculina, né, nessa sociedade, aí, em relação ao Pierre Bourdieu. E ele é um autor também que vai ser muito estudado aí pela sociologia da educação. Então isso pode ajudar, inclusive, vocês numa possível redação, quando for falar sobre educação. Acho que vai dar um arcabouço. Eu parei aqui justamente para a gente dar uma lida no que está escrito ali, nessa parte do texto.
até os anos de 1960, existia uma concepção, né, que a comunidade, a universidade tinha, né, que chegava ao senso comum, a nós, homens comuns, né, seres, né, que não são abastados pelos conhecimentos, né, de que a escola pública, de forma direta, seria o agente transformador que erradicaria as desigualdades sociais, pois funcionaria de uma forma neutra. A escola se apresentaria como neutra, permitindo o acesso de todos, independente do meio de ingresso. Logo, bastaria, né, o quê? Construir mais escolas e oferecer mais vagas para solucionar os problemas, né, essas mazelas sociais. Será que isso é o bastante? Simplesmente dar o acesso à escola? É só ter acesso à escola que essas diferenças sociais elas somem? Vamos, então, dar continuidade a isso. Arcabouço teórico, além de ser cobrado também em questões, certo? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender. Estamos ali no século XX, estamos ali falando sobre o século XX. Pierre Bourdieu, deixa eu só mexer um pouquinho na minha luz aqui. Pierre Bourdieu ali, ele vai reparar, a gente vai reparar, na verdade, que até mais ou menos ali meados dos anos 50, chegando nos 60, as concepções que tinham de educação eram concepções até bem diferentes do que a gente vai pensar hoje. Por quê? Porque os países com suas desigualdades sociais, os países têm desigualdades sociais, tá? Alguns mais, outros menos, mas acreditava-se que a educação seria a grande protagonista para resolver todas as desigualdades sociais presentes nessa sociedade. Ela é sim uma das protagonistas. Mas a questão era como que ela resolveria. Você tinha todo um estudo que também batia muito com o senso comum de que para resolver, na verdade, não para ajudar as desigualdades sociais, as pessoas têm que ter acesso à escola, acesso ao ensino básico. E parava por aí. É só ter acesso, se todos tiverem as mesmas condições de ter acesso ao ensino básico. No caso do Brasil, a gente fala então que seriam desde dos primeiros anos da educação infantil, chegando até os últimos anos do médio, as desigualdades sociais estariam resolvidas. Então, é uma questão, é o que se pensava até os anos 60 sobre desigualdades sociais que seriam então resolvidas por acesso. Só que lá nos anos 60, o Pierre Bourdieu ele vai reparar algumas coisas importantes sobre essas teorias, né, de escola como resolvendo as questões das mazelas sociais. Isso tem muito a ver com o contexto, né? É um negócio que eu falo muito, eu sempre vou falar, nunca tirem o autor de seu contexto. Anos 60 na França é um ano onde a gente está vivendo governos que são extremamente repressores, e há um desequilíbrio, principalmente no sistema educacional francês, o que vai resultar, como você sabe, no ano de 68 na França, nos movimentos estudantis buscando liberdade na França. Então tudo está muito conectado aí, certo, gente? E o Pierre Bourdieu, ele vai questionar esse acesso. Será que só o acesso vai resolver as desigualdades sociais? Por quê? Porque se você só pensar pelo acesso, fica muito raso. Ele vai fazer um levantamento de que em uma escola, suponhamos então que em todas as escolas públicas, você vai ter origens sociais diferentes desses estudantes. E que essas origens sociais, de acordo com a sua família, né, com o que se tem, com a carga que se leva da família, isso não vai ajudar a resolver os problemas sociais necessariamente. Na verdade, você pode criar outros problemas que podem aumentar as mazelas sociais. Então, não é só colocar uma pessoa dentro da escola, independente, às vezes, do método utilizado para o acesso, se há uma prova, um vestibular, ou um vestibulinho, né, como muitas vezes a gente fala. Sendo que a gente também tem que levar em consideração o que essa pessoa, esse estudante, essa criança, por exemplo, está levando da sua família, está levando do seu contexto social para a escola. E por quê, gente? Porque o Bourdieu, então, ele vai perceber que existe um abismo de diferença entre os estudantes. A gente não pode simplesmente trabalhar com a subjetividade individualizante, né, de cada estudante. Então,
o que é certo para você, o que dá certo para você, pode não dar certo para outro estudante. Então existe um abismo entre aqueles que são, que são favorecidos economicamente e aqueles que têm mais carências econômicas, né? Então há uma questão social muito importante que o Bourdieu vai perceber aí para a gente. Ele vai afirmar que as crianças, falando agora no caso das crianças que estão chegando ali nos seus primeiros anos na escola, que as crianças que têm melhores condições econômicas, elas acabam tendo a escola como uma continuidade do ensino que é feito nas famílias. Porque eu vou adivinhar. É o centro do universo dos seus humanos. as escolas, elas são únicas para atender várias classes sociais, entenderam? E a escola não vai fazer um tipo de ensino-aprendizagem ou um método diferente para cada um. Ela vai ser única para todos os que estão ali nas classes, para todas as classes sociais. E, no geral, ele vai identificar para a gente que essas escolas elas vão cobrar uma linguagem mais culta, vão cobrar uma forma mais até elegante, tanto na escrita quanto na fala, na leitura, vão cobrar toda uma etiqueta do estudante, como se fosse, aí abre aspas, né, porque o Bourdieu está falando isso, não sou eu, mas abre aspas mesmo, quando ele fala assim que cobra uma boa educação, né, nas questões, inclusive, no sentido aí econômico e social. E que para a criança que não tem esse favorecimento econômico, social, a escola acaba sendo praticamente uma ruptura do que ela tá ali, do que ela tem ali na sua família, do que ela tem ali no seu contexto social, porque as demandas dessa família, as demandas dessa criança são outras. Então ela chega lá e é como se ela estivesse num território que fosse estranho a ela, mas que não é estranho para as outras crianças que têm uma economia mais favorecida, uma economia mais avantajada. E o discurso da escola acaba sendo muito mais, a forma de ensinar, a prática, acaba sendo muito mais para aquelas que são já economicamente favorecidas, entenderam? Então, há um desequilíbrio nesse sistema educacional. E aí a gente chega naquele momento que a gente começa a utilizar agora os métodos do Bourdieu, que eu já falei naquela aula sobre a introdução ao Bourdieu aqui, né, dos aspectos gerais. Essas peculiaridades, essas particularidades do estudante, o Bourdieu ele vai chamar de capital cultural. Lá naquela aula eu expliquei o que é o capital social, o capital econômico, o capital cultural. O capital cultural tem a ver com o cotidiano das pessoas, o nosso cotidiano. Tem a ver com os locais que você frequenta, tem a ver com a roupa que você veste, tem a ver com os produtos que você consome, tem a ver com o seu cotidiano, os seus hábitos. E o capital cultural de uma criança da periferia é diferente do capital cultural de uma criança de um bairro de classe média, por exemplo. Então, há uma diferença. E aí se colocam todos na escola acreditando que é só ter acesso que se resolve o problema, ou a questão das mazelas sociais, mas há uma questão de conteúdo, não é só uma questão de números, não é só uma questão de quantidade, há uma questão de conteúdo do que é ensinado. E para o Bourdieu, o que ele presenciou, o que ele percebeu ali naquele período, é que o discurso ou o diálogo que as escolas faziam eram muito mais voltados para o ensino-aprendizagem, principalmente das crianças, de mais favorecidas economicamente, entenderam? Então, é muito por isso que quando a gente chega na escola, por exemplo, é importante que a gente saiba democratizar o acesso ao conhecimento, mas pensando em todos. É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa dificílima. Mas é por isso que quando a gente chega, por exemplo, numa escola enquanto professor, como já fui professor de escola, é importante mostrar para a criança, mostrar para o estudante ou para o adolescente as ferramentas que ele tem para trabalhar e as ferramentas que ele pode conquistar e mostrar que há um abismo, há uma desigualdade social. O Bourdieu está falando isso para a gente, certo? E aí eu lembro, é sempre legal a gente trazer exemplos aqui pessoais, eu lembro que
ainda em fins de graduação, eu ficava muito nervoso por conta de uma questão de imposição que a gente via às vezes fazendo trabalhos em escolas. Eu ficava muito nervoso por uma questão de imposição cultural que se fazia até mesmo dentro das escolas. Ah, hoje a gente vai escutar a música erudita. A música erudita é para todos, mas será que todos se interessam? Você precisa saber respeitar, às vezes, aquele que não quer música erudita, e às vezes aquele menino que está em tal lugar, ele gosta de escutar a musiquinha dele, gosta de escutar o rap, o funk. Por que a gente não tenta dialogar com isso também? Por que a gente tem que impor uma música para ele? Porque há uma questão assim, eu vou impor uma música erudita para você, mas eu não quero saber do que você tem a me oferecer. Você entende? E aí você está tendo um diálogo, na verdade é um monólogo. E o Pierre Bourdieu, ele alerta a gente sobre isso. É preciso saber das realidades, é preciso entender o capital cultural, é preciso compreender essa diversidade e é preciso dialogar com as diversidades, é preciso dialogar com todos os lados. E isso tudo que a gente falou chega a um outro conceito, que na verdade a gente falou o tempo todo aqui, mas nós só não colocamos a palavra: poder. Quando você tem uma escola desse tipo que dá acesso a todos, mas beneficia uns, alguns se sentem mais em casa nessa escola por conta dos seus métodos e outros é como se tivesse um rompimento da questão familiar para a escola, da aprendizagem que você tem na escola, você está você está tendo uma relação de poder. A escola está exercendo um poder sobre os outros, um poder de falar: eu sei o que é bom para você, eu sei do jeito que é, e pronto, entenderam? Então há uma relação de poder que o Pierre Bourdieu trabalha muito, porque há sempre essa relação de poder que a gente não precisa ficar falando esse nome o tempo todo, não precisa ficar falando essa palavra o tempo todo, mas o que é isso que a gente falou, esse tipo de imposição que se tem? É poder. E aí eu pergunto para vocês, eu quero que vocês deixem nos comentários, que é muito importante que vocês coloquem aqui nos comentários. O acesso, só o acesso, resolve? Só o acesso. A gente não está falando de tipo de conteúdo, a gente não está falando de dar voz a todos dentro da escola. O acesso só resolve? Eu acho que não. Mas eu quero que vocês também deixem aí nos comentários aí a opinião de vocês aí. O que vocês acharam? Então eu vou ficando por aqui. Essa aula... Voltando aqui, agora a gente consegue fazer uma relação entre as diferenças sociais, aproveitando aquele vídeo inicial, né, que falava da diversidade, né, da cultura negra, do dia 20 de novembro. A gente pega e começa a fazer uma relação, né? A escola, ela faz uma imposição de uma cultura a todos, né, de forma igualitária, como se ela estivesse determinando o que é bom e o que é ruim, o que deve e o que não deve ser ensinado nas escolas. Isso daí traz, sabe o quê? Traz uma reprodução do sistema. Né? Quer dizer, você aprende muito a respeito da cultura dominante, mas você aprende zero a respeito da sua realidade, da sua cultura, né? Você não aprende a visualizar o real lugar que você ocupa dentro dessa sociedade. Então, o Bourdieu ele serve muito assim, para a gente repensar a forma como nós educamos as crianças, né, na escola, né? Que é uma mera reprodução daquilo que a elite tem como correto, a elite tem como certo, aquilo que faz parte da vida dela, como o próprio professor colocou, né? Por que eu tenho que ouvir música erudita se essa música erudita não faz parte do meu dia a dia? Né? De repente você ouve funk, você ouve hoje está muito em moda, né, a pisadinha, você ouve, sabe, forró, você ouve música sertaneja, né, mas isso não faz parte dessa cultura que é elitizada. Então, isso daí acaba trazendo, ou melhor, agravando essas diferenças sociais.
Então, simplesmente o acesso à educação não tornaria a sociedade mais igualitária, mais igual, né? Em termos de aproveitamento, de poder viver a sua vida plena, tá? O que garantiria justamente é trazer essa diversidade para dentro da escola, se ensinar, né, formas de convivência, formas de se ver o mundo diferente daquela que detém o poder, né? Então, quem detém o poder, ele vai colocar para as demais classes sociais, né, o que ela deve ser, de que forma deve ser, como deve agir, como deve pensar. E quando a gente pega e faz uma reflexão de por que que isso acontece, a resposta vem fácil, para manter as estruturas intactas. Ou seja, a empregada doméstica vai reproduzir a cultura dela, o mundo dela e os filhos dela, com exceção, né, que sempre acontece, e pensam-se que é a regra, com exceção, vai ter um ou outro formado, mas aquele cotidiano, aquela vida, aquela forma de se relacionar com o mundo, ela vai ser reproduzida, né? E é uma coisa assim que a gente percebe muito. E a sociologia ela vem no sentido de nos tornarmos críticos à forma como está sendo colocada essa formação, essa construção do saber, do conhecer, né? E a gente chega à conclusão que a gente acaba sendo um mero reprodutor, né? Apesar de existir, por exemplo, leis que obrigam a escola a inserir dentro das matérias, né, a cultura afro-brasileira, a gente não consegue perceber isso. A gente consegue perceber, sim, muitos heróis brancos, muitos, sabe, muitos feitos, né, heróicos, né, que acontecem dentro da história, mas o reconhecimento dessa diversidade, ele não é percebido por todos os alunos, né? Qual é a importância de se aprender o xadrez, né, se você só vê o seu pai jogando baralho, né? Então, quer dizer, você vai aprender a jogar baralho, você vai reproduzir aquilo que você vivencia, né? Então, o que a gente precisa fazer, além de dar o acesso, é democratizar, né, a cultura que é reproduzida dentro da escola, né? Eu acho que à medida que se fizer isso, as diferenças vão passar a ser percebidas, né? E uma vez percebidas, a gente vai começar a compreender o outro na diferença, né? Nós somos diferentes, mas somos iguais, né? A nossa cultura é diferente. Eu não posso excluir a sua cultura, né, para favorecer a minha cultura, a minha forma de ver o mundo, aquilo que é importante para mim, né? Só que a nossa elite, né, quem tem o dinheiro, esse sim vai conseguir ter acesso a tudo que ele precisa. Todo o problema que eu consigo visualizar aí, esse professor também colocou, né? É a questão do conteúdo, né? O estudo, o ensino, ele é voltado para quem tem mais possibilidades, mais capital econômico do que qualquer outra coisa, tá? Então, você aprender inglês, você aprender artes, você, sabe, diversificar a sua cultura, é uma coisa que é colocada para a gente como uma coisa natural. Só que a esses que são dado acesso, ele consegue simplesmente ter acesso a um filãozinho dessa cultura, porque ele não teve a oportunidade de frequentar os melhores bancos de escola, né? Ele não conseguiu assistir várias peças de teatro, vários filmes, né? Às vezes, muito mal, ele tem o alimento em casa. Gente, eu fico por aqui. Wakanda Forever para todo mundo, né? Era só mais mesmo
uma nova abordagem, né, que eu estou fazendo do Bourdieu, né, aproveitando também para falar dessas desigualdades sociais, né, falar da semana da consciência negra, né, e fica aquele abraço, bom final de semana, todos, todas, tá? Aos brancos, pretos, japoneses, indianos, a todo mundo, né? Viva a nossa diversidade e viva a consciência negra, tá bom? É o que é para ser feito, tá bom? Até mais. Tchau!